Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar sequência nas nossas aulas. É, a gente estava falando sobre teoria geral da administração. Tivemos duas aulas aí sobre teoria clássica, escola burocrática. E aqui nós vamos falar da teoria das relações humanas, né? Que é a próxima escola dentro das nossas disciplinas de teoria geral da administração. Bom, vocês viram nas aulas anteriores que a preocupação maior de Taylor e Fayol e até de Max Weber era muito com a questão das empresas, né, da estrutura empresarial, né, da forma de como que as empresas trabalhavam, anatomia organizacional, cargos, salários, departamentos, setores, né? E a teoria das relações humanas ela vem, né, para tentar amenizar e olhar um pouco o lado do ser humano dentro das empresas, que o ser humano ele deixa de ser um número e passa a ser alguém, né, um recurso importante dentro da empresa. Então, quais são as principais características do surgimento da teoria das relações humanas? Primeiro, é a necessidade de se humanizar e democratizar a administração, tá? Desenvolvimento de duas ciências humanas, psicologia e sociologia. Psicologia para a gente entender pensamentos, personalidade, anseios, desejos das pessoas, e a sociologia, como que esse ser humano está inserido numa sociedade e que essa sociedade ela molda e ela faz com que o ser humano determine quais são os seus comportamentos e sua forma de se expressar ali dentro, tá? Alguns aspectos são importantes na organização, né? E passam -se a se concentrar nos grupos sociais que se formam dentro das empresas, tá? E propriamente no funcionário, né? Na parte do funcionário que diz respeito ao lado humano dele. E os grupos sociais são importantes até hoje dentro das empresas porque eles, eles até são hoje formadores de opinião e tomadores de decisão dentro das empresas, né? E o último ponto importante aqui é a necessidade das empresas conhecerem melhor o lado humano dos funcionários e seus reais anseios, tá? O que mais que a gente pode falar aqui? A gente vai falar de 4 pontos das teorias das relações humanas. Nós vamos falar dos estudos de Hawthorne, nós vamos falar da teoria X e Y, teorias das satisfações humanas de Herzberg e a hierarquia das necessidades de Maslow, tá? Então são quatro teorias, 4 princípios de relações humanas que nós vamos abordar. Cada uma delas tem suas características, suas peculiaridades, tá? E cada uma delas aborda um ponto do ser humano, né? E o que a gente pode notar dentro dessas 4 teorias, dentro desses 4 pontos, é que cada um vem complementando uma teoria anterior, tá? Primeiro que a gente vai falar são os estudos de Hawthorne, tá? Os estudos de Hawthorne tem um cara importante aí nessa história, que é o Elton Mayo, tá? Elton Mayo é um estudioso da parte das relações humanas, né? E ele fez estudos dentro de uma fábrica, tá? Uma fábrica em Chicago, nos Estados Unidos, a fábrica da Western Electric Company, entre 1924 e 1932. Qual foi o estudo que o Elton Mayo fez nessa fábrica? Ele fez um estudo de produtividade versus iluminação. Ou seja, ele mediu a produtividade das pessoas, né, dos funcionários, de acordo com a iluminação que existia dentro da fábrica, né? A fábrica era uma montadora de relés, né, de processo simples lá de fabricação. Então ele fez essa observação, esse estudo, através de programa de entrevistas, né, e nas montagens dos terminais, tá? Esse primeiro estudo do Elton Mayo, produtividade versus iluminação, ele não é um estudo muito conclusivo porque na época não se comprovou que quanto mais iluminado a fábrica seria, maior seria a produtividade dos funcionários. Isso não ficou comprovado no estudo dele.
é mais por um efeito de registro do que propriamente de uma coisa comprovada, de uma coisa cientificamente elaborada, tá? Mas é o primeiro estudo que a gente tem. O segundo estudo que a gente tem é a teoria X e Y, tá? O que vem a ser a teoria X e Y? A teoria X e Y é de Douglas MacGregor e surgiu lá na década de 60 com o livro The Human Side of Enterprise, né? O lado humano das empresas, né? E é uma das mais conhecidas teorias na área de gestão de recursos humanos, tá? Essa corrente de pensamento, né, oposta, né, X e Y, ela teoriza que as relações entre os colaboradores e o comportamento destes em uma empresa. Qual que é a teoria que eles encontram aí, né? Eles separam entre X e Y e eles falam que os funcionários da teoria X pensam e agem de uma maneira e da teoria Y pensam e agem de outra maneira, tá? Quais são os pressupostos que a gente tem dentro da teoria X? As pessoas são preguiçosas e indolentes, as pessoas evitam o trabalho, as pessoas evitam responsabilidade para se sentirem mais seguras, as pessoas precisam ser controladas e dirigidas, as pessoas são ingênuas e sem iniciativas, tá? Tem mais alguns pontos já que eu falo, né? Esses pontos aqui, pessoas são preguiçosas e indolentes, pessoas evitam o trabalho, as pessoas evitam responsabilidades, as pessoas precisam ser controladas. Isso, pessoal, é muito resquício ainda do início do século XX e final do século XIX, o que eu já comentei com vocês aqui, a época da escravidão, né? Por que existia o capataz? O capataz só existia porque existia o escravo, tá? E ele obrigava as pessoas a trabalhar, tá? Ah, o escravo era um cara que não gostava de trabalhar. A gente não pode afirmar isso. Por que ele não gostava de trabalhar? Porque ele era explorado, tá? Só que esse pensamento, essa forma de se agir, ela vem enraizada e ela entra dentro das empresas. Então, muitos funcionários, mesmo recebendo salários, eles são indolentes, eles são preguiçosos, eles precisam de alguém para controlá-los, eles precisam de alguém que dizem o que eles têm que fazer, tá? Então, ainda existe dessa maneira, né? Outra coisa, funcionários possuem aversão ao trabalho e o consideram um mal necessário para ganhar dinheiro. Ou seja, essas pessoas consideram o trabalho apenas uma forma de ganhar dinheiro, tá? Muita gente pensa assim até hoje. E aí, né, o que serve para essas pessoas, né? As punições, dinheiro, um incentivo financeiro, tá? É dessa forma que você administrava pessoas que pensam dessa maneira, tá? Bom, os pressupostos da teoria Y. Da teoria Y são bem ao contrário disso. As pessoas são esforçadas e gostam de ter o que fazer. O trabalho é uma atividade normal, como brincar ou descansar. Ou seja, aqui ele já põe o trabalho não apenas como uma forma de ganhar dinheiro, mas algo prazeroso, algo que você sente prazer em fazer. As pessoas procuram e aceitam responsabilidades e desafios. Isso é importante, por quê? Quanto mais você cresce na sua carreira, você cresce dentro de uma empresa, aumentam as suas responsabilidades e, consequentemente, a sua situação financeira melhora, né? As pessoas podem ser automotivadas e autodirigidas, ou seja, eu tenho a minha responsabilidade, eu não preciso de alguém dizendo o que eu tenho que fazer. As pessoas são criativas e competentes. As recompensas são não são apenas baseadas no dinheiro, mas no reconhecimento e na possibilidade de ascensão nas empresas. Ou seja, a recompensa que eu vou dar para o meu funcionário não é apenas dinheiro. Dinheiro é importante? É. Por que dinheiro é importante? Porque dinheiro que vai me dar casa, comida, roupa, diversão, lazer, né? Mas ela não é a única forma de eu recompensar um funcionário dentro da empresa, tá? Existem outras maneiras que eu possa recompensar o meu funcionário. A empresa deve dar condições para o funcionário desempenhar suas tarefas da melhor forma possível. Isso é um ponto importante, né, pessoal? A empresa precisa da estrutura necessária para o funcionário trabalhar, para ela poder cobrar desse funcionário.
E dentro dessa estrutura da teoria Y, os funcionários gostam de ser cobrados, eles estão movidos a desafios, tá? Bom, terceira teoria aí é a teoria das satisfações humanas de Herzberg, tá? Herzberg ele destaca dois pontos, né, e duas categorias importantes dos fatores das necessidades humanas, né, que influenciam o comportamento, tá? Primeiro são fatores higiênicos e segundo são fatores motivadores. O que são os fatores higiênicos, pessoal? Fatores higiênicos são todos aqueles fatores, tá, que tenham relação com o ego, com o coração, com algo que é básico dentro da nossa vida. Então, por exemplo, os processos administrativos, como que a empresa funciona, né? O seu relacionamento com a supervisão, as condições físicas de trabalho, a política da empresa, a relação que você tem com os seus colegas de trabalho, o seu salário, se você tem alguma segurança na empresa. Tudo isso a gente chama de fatores de higiene, são os fatores higiênicos. São aqueles que você pode conseguir, tá? Na maioria das empresas, você pode conseguir isso em qualquer emprego, tá? Ou qualquer empresa pode te dar essa condição de trabalho, tá? Salário, segurança no emprego, a política da empresa, ou seja, são coisas inerentes a todas as empresas. Uma empresa tem isso de uma forma, outra empresa tem isso de outra, mas todas as empresas têm, tá? Fatores que previnem a desmotivação. Isso é importante, tá, pessoal? É importante a gente tocar nesse ponto, porque existem fatores motivacionais e existem fatores que previnem a desmotivação. Então, por exemplo, salário. Salário é uma coisa que não motiva o funcionário, ou não deveria motivar. Por que salário não motiva o funcionário? Porque é obrigação da empresa te pagar o salário. Você trabalha, né? E no final do mês você tem que receber por aquele trabalho. Então é uma troca. É uma troca de mão de obra, tá? De conhecimento por dinheiro. Então o salário, ele não vai te motivar a trabalhar, tá? Ah, mas eu ganho 10, 15 mil reais por mês. Você tá dando uma mão de obra que vale esses 10, 15 mil reais. Então isso não motiva o funcionário. Agora, se o salário faltar no final do mês, se você não tiver o salário no final do mês, aí é uma fonte de desmotivação. Perceberam a diferença? O salário, ele não é motivador, mas a falta dele é desmotivadora. Porque eu não tenho aquilo ali. É uma obrigação que a empresa tem comigo, é um direito meu, e a empresa não está arcando com isso. Então é uma fonte de desmotivação, tá? Agora, o que são pontos motivadores? O que são os fatores motivacionais que a gente tem? Realização profissional. Você se realizar profissionalmente dentro da empresa. O seu progresso pessoal, tá? A sua ascensão. Participação nas tomadas de decisão. Você é sempre ouvido, a sua opinião é importante. Reconhecimento, responsabilidade, crescimento profissional e o trabalho de uma maneira geral, tá? Isso são fatores motivacionais. Vamos pegar um exemplo de hoje. Por exemplo, tem, pra gente pegar o exemplo de dinheiro, de salário, tá? Tem enfermeiros hoje que estão sendo voluntários, pegando o caso da Covid-19 aí, tem enfermeiros hoje que estão sendo voluntários, ou seja, eles não estão recebendo nada de salário, lá em Manaus, onde o caos se tornou uma coisa real lá, né? Essas pessoas, elas não são de Manaus, elas saíram do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, e elas estão indo lá voluntariamente. O que é isso, pessoal? É o trabalho em si, é uma realização profissional, tá? É um reconhecimento, é uma forma de você sentir prazer naquilo que você está fazendo, tá? Então, isso não há dinheiro no mundo que pague. Então, é uma realização profissional.
tá? O último ponto aqui é a hierarquia das necessidades de Maslow, tá? Maslow, Abraham Maslow é um psicólogo que ele hierarquizou as suas necessidades, né? As necessidades humanas, numa escala ascendente, com o objetivo de compreender as motivações das pessoas, tá? O que Maslow diz? Maslow ele vai um pouco junto com a teoria de Herzberg, na teoria X e Y, né? Os fatores psicológicos e os fatores motivacionais, né? De McGregor, desculpa. E Maslow ele divide isso em 3 pontos: as necessidades fisiológicas, as necessidades psicológicas e as necessidades de autorrealização. O que a gente entende como necessidades fisiológicas? Dentro das necessidades fisiológicas, eu tenho 3 pontos: as necessidades biológicas, as necessidades de segurança e as necessidades de previdência. Dentro das necessidades psicológicas, eu tenho 3 necessidades aqui: as necessidades sociais e de participação, o ego e a estima. E a autorrealização é o autocumprimento das nossas tarefas, é aquilo que a gente faz por gosto, né? Vamos entender melhor isso aí. Primeiro a gente precisa entender, tá? O que é motivação. Motivação vem de 2 palavras: motivo mais ação. Ou seja, eu preciso ter um motivo que me leva a uma ação, tá? Dentro do conceito empresarial, motivação é fazer com que uma pessoa ou um grupo de pessoas, cada qual com suas características de personalidades distintas, necessidades próprias, trabalhem para atingir os objetivos da organização e também seus próprios objetivos, tá? E aí eu tenho outro ponto: motivo mais um incentivo gera uma expectativa. E se essa expectativa for atendida, ou se o funcionário achar que essa expectativa vai ser atendida, ela gera um alto desempenho, tá? Esse alto desempenho, ele gera um pagamento superior e promoção, tá? O desempenho médio, ele gera uma aceitação pelo grupo, e o baixo desempenho não são elevadas as expectativas dos padrões do supervisor. Então, o que acontece com um cara que tem um alto desempenho dentro da empresa? Geralmente, ele tem um pagamento superior e ele vai tendo promoções dentro da empresa. O que acontece com um cara que tem um baixo desempenho? Geralmente, ele é mandado embora. E o que acontece com quem tem um desempenho médio? Ele fica ali, né? Ele tá ali, ninguém vê, ninguém... É o cara fantasma dentro da empresa. É nesse ponto que a maioria das pessoas se encontra. Por quê? Porque a pessoa não quer ser notada. Ela fala, deixa eu fazer meu serviço quieto aqui, pro meu chefe não perceber, para ninguém ver o que eu tô fazendo. É nesse ponto que a maioria se encontra. Não é legal, tá? Não é legal. Você tem que trabalhar sempre para desenvolver o seu alto desempenho. Você tem que trabalhar sempre para estar no alto desempenho. Beleza, pessoal? Eu vou finalizar o vídeo aqui, daqui a pouco eu volto com o restante.